Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula desta que é a nossa série de eletrônica básica ou fundamentos de eletrônica. Esta é a nossa quarta aula. O tema de hoje vai ser circuitos com diodos Zener ou diodos Zener. Esta aula será uma aula teórico-prática, uma vez que a parte teórica é muito curta. Vamos falar um pouco de diodos Zener e depois vamos partir para os exercícios com circuitos Zener ou circuitos com diodos Zener. Como sempre, vamos fazer um breve resumo daquilo que foi a nossa última aula. Na nossa última aula nós falamos de circuitos com retificadores ou circuitos retificadores, onde vimos a teoria básica dos retificadores, vimos os tipos de retificadores e começamos já a fazer alguns cálculos que têm a ver com retificadores, onde determinamos a tensão de pico, tensão eficaz, tensão média, a tensão de saída de um transformador, verificamos o tipo de onda e verificamos muita coisa, vimos várias fórmulas. De lembrar que na última aula houve um pequeno erro a uma fórmula que eu expressei mal, que é a fórmula da tensão eficaz. Eu disse ali no vídeo que a fórmula da tensão eficaz era tensão de pico dividido por 2, mas na verdade é tensão de pico dividido pela raiz de 2. É possível que tenham passado despercebido. Eu tentei fazer uma correção ali no vídeo, é possível que tenha passado despercebido, mas a tensão eficaz é igual a tensão de pico dividido pela raiz de 2. Diodo Zener. O que é um diodo Zener? Importa referir que o diodo Zener é um diodo especial que tem dupla função. Ele pode funcionar como um semicondutor, mas também pode funcionar como um regulador. Nós já vimos aquele diodo que nós vimos na primeira e na segunda aula, que é o diodo semicondutor, que é resultante da junção PN, que é usado para a fabricação de fontes, ele que converte a tensão alternada em tensão contínua. Agora temos esse segundo tipo de diodo, que é o diodo Zener, que é usado também para uma aplicação especial. Vamos ver o que diz o nosso PDF sobre o Zener. Diz o seguinte aqui, diz diodo Zener, também conhecido como diodo regulador de tensão, diodo de tensão constante, diodo de ruptura ou diodo de condução inversa. Diz aqui o seguinte, o diodo Zener difere do diodo convencional pelo fato de receber uma dopagem tipo N ou P maior, o que provoca aproximação na curva de região de avalanche ao eixo vertical. Isto reduz consideravelmente a tensão de ruptura e evidencia o efeito Zener, que é mais notável, a tensão relativamente baixa, em torno dos 5,5 volts. Aquele tipo de diodo que nós vimos na última aula é um diodo que quando polarizado diretamente, ele funciona como um diodo, como um condutor, basta vencermos a barreira de potencial. Quando polarizamos inversamente, ele funciona como um isolador. Ele isola a tensão. Ele isola sim a tensão porque está polarizado inversamente. Agora, o diodo Zener, ele pode funcionar como um semicondutor, mas também ele funciona como um regulador. Ou seja, quando nós polarizamos o diodo Zener de forma direta, ele vai funcionar como um semicondutor, como um diodo normal, aquele diodo que nós já estudamos. Mas quando nós polarizamos ele inversamente, ele deixa de funcionar como um diodo comum, ele passa a funcionar como um regulador de tensão. Razão pela qual o diodo Zener é muito usado em fontes ou em circuitos de regulação de tensão. Vamos continuar com o nosso PDF, ver o que ele nos diz. Ele diz aqui na aplicação, o diodo Zener funciona polarizado diretamente ou inversamente. Quando é polarizado diretamente, funciona como um diodo qualquer, não conduz corrente elétrica enquanto a tensão aplicada nos seus terminais for inferior a aproximadamente 0,6 no diodo de silício e 0,3 no diodo de germânio. A partir desta tensão mínima, ele começa a condução elétrica, o que inicialmente é pequena mas aumenta rapidamente, conforme a curva linear versus a curva da tensão. Por esse fato, a sua tensão de condução é única, sendo considerada dentro da faixa de 0,6 a 0,7 para o diodo de silício. O diodo Zener pode ser utilizado como fonte de ruído branco quando operado na região de ruptura. Então é aquilo que eu estava a explicar aqui. O diodo Zener ele é usado como regulador de tensão quando é polarizado inversamente. Quando é polarizado diretamente, ele funciona como um diodo comum, aquilo que nós já estudamos. Mas há um outro aspecto aqui que nos dizem. Dizem que ele pode funcionar na região de ruptura. O que é isso de região de ruptura? Ou seja, é um dispositivo que foi projetado para funcionar na região de ruptura.
O diodo comum, quando atinge aquela tensão máxima que ele foi projetado para suportar, ele começa a acontecer aquilo que chamamos de efeitos Joule no seu interior. E esse efeito Joule provoca um outro efeito que chamamos de efeito avalanche. Eu não sei se vocês já perceberam, em circuitos onde há equipamento eletrônico, geralmente coloca-se ali dentro equipamentos de refrigeração, ar-condicionados, ventiladores, exaustores, para manter aqueles equipamentos ou aqueles dispositivos numa temperatura baixa. Porque os semicondutores eles não se dão bem com temperaturas elevadas. Quando a temperatura sobe, quebra aquilo que chamamos de ligações covalentes e começam a não funcionar como deve ser. O semicondutor passa a ser o condutor, já não exerce aquela função de semicondutor. É por isso que os mais espertinhos costumam usar o diodo como sensor de temperatura. Por quê? Quando ele sente uma determinada quantidade de temperatura, ele quebra as ligações covalentes, elimina aquela parte de semicondutor, aquela parte de isolação, e ele passa a funcionar como um condutor simples. Esse é um aspecto interessante dos diodos comuns. Mas o diodo Zener ele foi feito para operar na região de ruptura, ou seja, mesmo que ele atinja aqueles níveis de tensão, mesmo que esses efeitos térmicos comecem a querer influenciar, ele foi projetado para funcionar na região ou na tensão de ruptura. E já que essa é a nossa última aula onde vamos falar especificamente dos diodos, importa-vos explicar ou vos dizer alguns tipos de diodos que existem no mercado. Porque não existe apenas o diodo Zener e o diodo semicondutor, aquilo que já estudamos aqui. Existe também o diodo LED. O diodo LED é muito comum nas nossas vidas. O nosso telemóvel, atrás dele, tem uma lanterna, né? Aquela lanterna ali é um diodo LED, né? Para além do diodo LED, tem um diodo, deixa eu cabular aqui no nosso PDF, os tipos de diodos. Temos o diodo chocolate, o diodo túnel, o diodo emissor de luz, que é o diodo LED, temos o fotodiodo, o VERCAP, e temos mais um tipo de diodo, que é um diodo especial, na verdade é a junção de diodos, que é o transistor. Depois desta aula, vamos começar a próxima aula, onde vamos falar dos transistores. Vou dar uma atenção especial ao fotodiodo. O fotodiodo é um diodo que trabalha com a luz, não é isso? É um diodo que trabalha com a luz. É um diodo que, para conduzir, ele tem que receber uma certa quantidade de luz. Ao longo da vossa carreira como estudantes de eletrônica, alguma vez vão estudar esse fotodiodo. Muito bem, então agora já vimos o que é os tipos de diodos. Podemos avançar um pouco só para vermos a polarização do diodo Zener. Aqui nós temos a polarização do diodo Zener, onde nós temos aqui o U-in, que é a tensão de entrada, e temos o U-out, que é a tensão de saída. Se formos a ver aqui, o diodo foi polarizado inversamente em série em relação com a cala, que é o nosso R aqui, e ele foi polarizado em paralelo com a tensão. É o que fizeram nesse circuito aqui. Ele foi polarizado em série com a carga de forma inversa e foi polarizado, ao mesmo tempo foi polarizado em paralelo com a carga. Os diodos têm aquilo que chamam de tensão Zener, não é isso? O que é isso de tensão Zener? É a tensão que ele consegue retificar, ou não retificar, que ele consegue regular, não é isso? Então, se aqui na entrada nós temos, por exemplo, 17 volts e a tensão Zener é de 10 volts, significa que ele vai regular essa tensão, vai baixar essa tensão de 17 para 10, de modo que aqui na saída tenhamos 10 volts fixos, não variantes. Até pode variar, mas numa pequena taxa, numa pequena variação, né? Então este é o circuito do nosso Zener, não é isso? Onde nós usamos o Zener. Aqui em cima nós temos aqui um exemplo do diodo, do símbolo do diodo Zener, onde temos o cátodo e temos o ânodo. O cátodo é o ponto negativo e o ânodo é o ponto positivo. Agora que já vimos uma pequena teoria básica para nos situarmos dos diodos Zener, podemos avançar já para os circuitos. Vamos resolver 2 ou 3 exercícios só para nos abalizarmos um pouco e vermos como é que se trabalha nesses aspectos. Então, estamos aqui com o exercício de um Zener, ok? Problema 2.4. Disse o diodo da figura tem os seguintes parâmetros, não é isso? Vamos ver aqui os parâmetros que nos dão. VZ é igual a 10 volts, que é a tensão Zener. A potência PZ é igual a 2 watts, não é isso? A resistência RC é igual a 1 kilo ohm, não é isso?
o que nos disse VE, que é a tensão de entrada, é igual a 18 volts, não é isso? Então, vamos desenhar o circuito, mas antes de desenhar o circuito, o que eles pedem? Eles pedem R, pedem a corrente IC, que é a corrente da resistência C, e a corrente Zener. Nós não sabemos isso aqui. Então, o circuito é este. Não é isso? O circuito é este. Agora nós temos aqui o nosso diodo Zener. Então temos aqui o R, RC, o Zener e o VE. Não é isso? Então já temos aqui os dados aqui que nos deram. Temos esses dados aqui. Agora o que nós temos que fazer? Temos que determinar este senhor aqui. Temos que determinar a corrente deste senhor aqui e deste senhor aqui. Não é isso? Então, o que eles pedem? A linha A eles pedirão. Esta aqui é a linha A, a linha B e a linha C. Então, temos que perceber uma coisa, que nesse tipo de exercício, geralmente, não se resolve em sequência. Nós estamos a perceber. Nesse tipo de exercício, nós temos que resolver o exercício mais fácil primeiro, depois vamos para o mais difícil. Porque para nós resolvermos a linha A, temos que ter resolvido a linha B primeiro. E temos que ter resolvido a linha C também. Então eu vou começar da linha B. Da linha B, eles querem o quê? RC. A corrente RC. A corrente que circula na resistência RC. Se nós já temos aqui nos dados que resistência é igual a 1 cabo, a potência, a tensão é igual a 18 volts, que é a tensão de entrada, e a tensão de saída é 10 volts. Por quê? Porque o Zener está ligado em paralelo. Nós aqui temos 18 volts aqui. Temos 18 volts, mas esse 18 volts é regulado aqui no Zener. Então aqui já não chega a 18, chega a 10. É a tensão do Zener. Ou seja, os 18 que estavam aqui já não se fazem sentir aqui. É regulado porque o diodo Zener aqui está polarizado inversamente. Então vamos usar aquela nossa lei básica, a lei do Ohm, que diz o quê? Corrente vai ser igual a tensão sobre a resistência que nós temos aqui. A tensão, neste caso, que é a tensão Zener que estamos a usar, será igual a 10, dividido pela resistência que é de quem? Que é de 1000 ohms, se não me engano, isso vai chegar a 0,01 amperes, né? Mas para não inventar coisas aqui, deixa só pegar a minha máquina calcular. Bem, estou aqui com a minha máquina calcular. 10 dividido por 1000, 0,01 amperes. Então já tenho aqui a corrente que circula aqui. Pedem também a corrente Zener, é a linha C. Pedem a corrente Z. Então IZ será igual, como já nos deram a potência do Zener, não é isso? A potência é de 2 watts e nos deram também a tensão. Nós sabemos o quê? Que potência é igual a quem? A tensão vezes a corrente, não é isso? Então, corrente naturalmente será igual a quem? A potência sobre a tensão. Então aqui teremos a tensão Zener que é 10. Não, desculpe. Teremos a corrente e Z será igual a potência que é 2 dividido pela tensão que é 10. Isso vai nos dar quanto? 2 dividido por 10. É isso. 2 dividido por 10. Isso vai nos dar 0,2 amperes. Então já temos aqui a corrente do Zener, que é 0,2. A corrente da resistência C é de 0,01. Agora falta o quê? Falta o valor de R, que é para dimensionarmos esse R aqui. Como é que se calcula isso? A fórmula é muito simples. A fórmula diz que R é igual a R mínimo mais R máximo dividido por 2, não é isso? Agora aqui encontramos dois problemas. Nós não temos R mínimo nem temos R máximo. Não sabemos como vamos calcular R mínimo nem como vamos calcular R máximo. Então vamos já avançar. Existem fórmulas aqui que vão nos ajudar a calcular o R mínimo e o R máximo. Como é que se faz o R mínimo? O R mínimo é igual a quê? A tensão de entrada menos a tensão Zener dividido pela corrente máxima mais a corrente C, que é a corrente que circula nessa resistência aqui. Nesta resistência aqui.
Então, o que nós teremos aqui? Então, R mínimo será igual à tensão de entrada, nós temos que ali que são 18 volts, menos a tensão zero, que é de 10 volts, dividido pela corrente máxima. A corrente máxima nós calculamos aqui. A corrente máxima é de 0,2, não é isso? Mais, não é isso? A corrente mínima, que é de 0,01. Então, a resistência mínima será igual a quanto? Vamos calcular aqui. Vamos calcular 18 menos 10 dividido o 0,2 mais 0,01, fechar. Então teremos aqui 38,9. Então vou aproximar, vai ficar 38,1, porque era 38,09. 38,01 ou 38,1 ohm. Aí temos resistência mínima, agora falta a resistência máxima. A resistência máxima será igual a quê? A resistência máxima será igual a tensão de entrada menos tensão Zener dividido pela corrente máxima, não é isso? Não a corrente máxima, a corrente mínima, desculpa, corrente mínima mais a corrente IC. Então, a resistência máxima será igual a quê? A tensão de entrada, que são 18 volts, menos tensão Zener, que são 10, dividido corrente mínima. A corrente mínima geralmente tem sido 10% da corrente máxima. Então 10% da corrente máxima é 0,02 mais 0,01. Então isso vai nos dar 8 dividido por 0,03. Vamos ver quanto é que isso dá. 8 dividido por 0,03. Isso vai nos dar 266. Então temos 266 ohms. Então, como já temos aí a resistência mínima, resistência máxima, já podemos voltar a nossa fórmula aqui. O que vai nos dar? O que vai nos dar a nossa fórmula? É só questão de copiarmos só. R será igual a resistência mínima. Resistência mínima deu quanto? Resistência mínima aqui deu 38,1 mais a resistência máxima, que são 266,6 dividido por 2. Isso vai nos dar quanto? Máquina. Toma de máquina. Tá aqui. Temos aqui mais 38,1 dividido por 2. Então temos aqui 152,38 ohms. Então este valor aqui é o valor que deve ser colocado aqui. Então aqui é 152,38 ohms. Então é basicamente isso, é muito simples, não há muita ciência aqui. Então vamos ver mais um exercício só. Ok, temos mais um exercício aqui. Este exercício aqui. Este é um teste 1 do ano passado, 2023, não é? Quem elaborou, Julian Gazzone, engenheiro console. Então vamos lá, dizem que dado o circuito abaixo com os seguintes parâmetros, vamos ver os parâmetros que eles nos dão aqui. Os parâmetros que eles nos dão. Quais são os parâmetros que eles nos dão aqui? Os parâmetros. Eles dão aqui PZ, que é a potência do Zener. Eles dizem que é 1 watt. VD, que é a tensão Zener, são 15 volts. IZ máximo, eles nos dão 61 mA. IZ mínimo, eles nos dão 0,25 mA, não é isso? Então o que eles querem? Querem RZ máximo, eles não sabem qual é, querem RZ mínimo. Então nós podemos determinar isso, não é isso? Porque eles já nos deram aqui, e o circuito até já desenharam para nós, mas ok, vamos desenhar só para aquela base. Ok, temos aqui tudo aqui. A resistência RS, a resistência RL, aliás, é de 470 kΩ. Ok, tá bom. Já podemos avançar. Nós sabemos que a nossa fórmula diz o quê? Diz que RZ máximo é igual
a tensão de entrada menos tensão Zener sobre, não é isso? IZ mínimo, não é isso? Mais IC, não é isso? Temos tensão de entrada, não temos? Está aqui. Temos? Sim, 20. Quebraram 20. Eu tinha esquecido. Tensão de entrada são 20 volts. Temos tensão de entrada 20. Temos tensão Zener 15. Temos IZ, temos. Só falta IC. Então IC ainda não nos deram, mas nós sabemos que IC podemos calcular usando a lei de Ohm, que vai ser isto sobre isto. Nós sabemos que a tensão que nós temos que se faz sentir aqui é a tensão Zener, que é de 15 volts, dividido por 470. Mas 15 dividido por 470 dá quanto? Vamos lá. 15 a dividir por 470 ohms. Temos 0,03 miliamperes, se não me engano. É isso? Sim, miliamperes. 0,031 miliamperes. Então, tendo esse valor aqui, já posso trabalhar. Então, RZ máximo será igual a quê? A 20 menos 15 dividido por onde é que está a tensão, a corrente e mínimo que já nos deram aqui 0,25 mais 0,031. Isso vai nos dar quanto? Nós ao calcularmos isso, vamos lá ver aqui na nossa máquina. 20 menos 15 dividido por 0,25 mais 0,031, fechar. Isso vai nos dar 17,8 ohms. Então temos aqui 17,8 ohms, que é a resistência máxima. Agora vamos calcular a resistência mínima. O que nós temos aqui de resistência mínima? Resistência mínima, a fórmula diz o quê? Diz que agora a tensão de entrada menos tensão Zener sobre IZ máximo mais IC. Nós sabemos RZ mínimo será igual a 20, que é a tensão de entrada, menos 15, que é a tensão Zener, sobre o IZ máximo que já nos deram aqui, que é 61 miliamperes, temos 61, mais o IC, que nós já calculamos aqui, que é 0,031. Então, isso vai nos dar quanto? Vamos calcular aqui. Temos o que aqui? 5 dividido por 61 mais 0,031. Fecharmos. Temos 0,082 ohms. 0,082 ohms. Já está. Então já resolvemos esse exercício aqui do teste. Essa é uma questão de prática. Eu não sei que não é muito difícil isso. Não é muito difícil. E já está. Então, essa foi a nossa pequena aula de circuitos com diodos Zener, circuitos de regulação de tensão. Então, espero que esta aula tenha sido proveitosa para si. Espero por si na próxima aula. Vamos abrir um novo capítulo. Vamos falar de transistores. O que são transistores, como é que são fabricados, qual é a influência deles na indústria da eletricidade, da eletrônica, por aí em diante. Muito obrigado por ter assistido a nossa aula. Espero que essas aulas tenham sido proveitosas para si. Não esqueça de visitar a descrição desses vídeos. Coloco lá todos os materiais que estou a usar aqui. Os testes, os exercícios, os manuais, link de outros canais que eu estou assistindo também para enriquecer o meu conhecimento. Tenho a máxima certeza que esta cadeira, se não passar, já não sei o que é, mas tens tudo para passar essa cadeira. Tens aulas do seu professor, tens aqui as dicas da Inove, porque isso não são aulas, são dicas só. E também tens aulas do YouTube aí por aí em diante. Muito obrigado e até a próxima aula.